Olá, terceira série, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar início nas operações com números complexos na forma trigonométrica, tá? Então, na semana passada a gente viu a forma geral, né, que um número complexo se comporta na forma trigonométrica, né, como que ele se comporta lá. Então, vou chamar aqui, né, de Z1, um número complexo, tá? Nós temos o ρ, né, que é a multiplicação, a distância do afixo até a origem, né, que é o ρ, que multiplica o cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento, né? Esse argumento é justamente aquele ângulo, né, cuja distância aqui, né, que a gente encontra do ρ, qual é o ângulo que forma com o eixo real, certo? Então, essa é a forma geral do número complexo na forma trigonométrica. E hoje a gente vai ver as operações. Então, as operações dos números complexos na forma trigonométrica, ela se restringe a apenas 3, tá? Então, a gente viu as operações com números complexos normais, né, daquela forma algébrica, tá? Que nós temos a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potência, né? A operação com a forma trigonométrica, ela se restringe apenas à multiplicação, tá? A divisão e a potenciação, tá? Então, são apenas essas 3 operações que nós trabalhamos na forma trigonométrica. E é também bem fácil, bem tranquilo, tá? Então, aqui, só para a gente dar início, eu vou chamar aqui do número Z1, o ρ1, cosseno do θ1 e o seno do θ1, tá? Só para a gente diferenciar aqui. E eu vou escrever um Z2, com o ρ2, que multiplica o cosseno do θ2, somado com o i vezes o seno do θ2, tá? Então, a primeira operação que veremos, a nossa multiplicação, tá? Na multiplicação de números complexos na forma trigonométrica, no caso aqui, né, Z1 vezes o Z2, tomando esse Z1 e Z2 que eu escrevi aqui, tá? Como que nós operamos a multiplicação do Z1 pelo Z2? Super simples. Na multiplicação, nós multiplicamos, tá, os módulos, que é aqui o nosso ρ, tá? Então, nós vamos fazer o ρ1 vezes o ρ2, módulo 1 vezes o módulo 2, tá? E nós somamos os argumentos, somamos os ângulos. Então, eu multiplico os 2 módulos e eu somo os argumentos. Então, vai ficar o cosseno do θ1 somado com o θ2, tá? Mais o i vezes o seno também da soma do θ1 mais θ2, tá? Então, aqui, ó, vamos pegar um exemplo, né, de 2 números lá. Vamos colocar aqui, um Z1 igual a 2 cosseno de π sobre 2. Aqui eu vou usar na forma aqui com o π, tá? Mas lembrando que também pode aparecer lá na forma com ângulo, né? Tanto faz. Então, vou chamar aqui de Z1 e Z2. Aqui eu tô colocando qualquer número, tá? Só para demonstrar para vocês como que realiza essa multiplicação, tá? Mas vocês vão ver aqui que é bem fácil. Então, dado esse Z1 e esse Z2, tá? Eu quero fazer Z1 vezes Z2, tá? Então, o que vocês vão fazer para operar Z1 vezes Z2? Primeiro, multiplico os módulos, tá? Então, primeiro passo, multiplicar os módulos. Então, multiplico 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Que multiplica o cosseno da soma dos argumentos. Então, vocês têm que somar π sobre 2 somado com π
sobre 3. Como que eu faço essa soma aqui? Bom, são denominadores diferentes, né? Nós temos que deixar no mesmo denominador. A gente sabe que o mínimo aqui é 6, dá para fazer o mínimo ou simplesmente, né, fazer aquela jogada que eu multiplico por 3 e aqui por 2, né? Só o contrário. Então, aqui vai ficar 3π somado com 2π, 5π sobre 6. Então, a soma dos dois argumentos, 5π sobre 6. Então, vai ficar cosseno de 5π sobre 6, mais i vezes o seno, como os argumentos sempre são os mesmos, né? Continua sendo 5π sobre 6. Então, aqui eu efetuei a multiplicação do Z1 pelo Z2. Fácil, né, pessoal? Então, na multiplicação, vocês vão multiplicar os módulos, que são os dois números que ficam aqui do lado de fora, e os ângulos vocês vão somar. Só isso, certo? Agora, divisão. Na divisão, tá? Vamos pegar aqui, né, Z1 pelo Z2, tá? O que vocês vão fazer na divisão desse Z1 pelo Z2? Então, na multiplicação, o que nós fizemos com os nossos módulos? Multiplicamos. Na divisão, nós vamos dividir, tá? Então, nós vamos dividir os módulos. Então, eu divido o Rho1 pelo Rho2. Então, divide os módulos, tá? E o que nós vamos fazer com os argumentos? Na multiplicação, eu somo. Na divisão, eu diminuo, tá? Então, vai ficar cosseno de θ1 menos o θ2, somado com i vezes o seno de θ1 menos o θ2, tá? Então, esse é o caso da nossa divisão. Então, vamos pegar aqui também um exemplo. Então, dado um Z1 igual a 6 cosseno de π sobre 4, mais i vezes o seno de π sobre 4, tá? E eu vou pegar aqui um Z2 igual a 2 cosseno de π sobre 5, mais i vezes o seno de π sobre 5. Então, para efetuar a divisão, Z1 dividido por Z2, você vai dividir os módulos, 6 dividido por 2, 3. E vai fazer o que com os argumentos, que é π sobre 4 e π sobre 5? Diminuir. π sobre 4 menos π sobre 5. Também ou tira o mínimo múltiplo comum ou iguala os denominadores multiplicando ao contrário, né? Aqui ficaria 5, aqui ficaria 4, né? Então, aqui eu ficaria com, então, 5 menos 4, 1π sobre 20. Então, π sobre 20. Cosseno de π sobre 20 mais i vezes o seno de π sobre 20. Certo, pessoal? Então, aqui ficaria a divisão de dois números na forma trigonométrica. Então, voltando, multiplicação multiplica os módulos, que são os números de fora, e soma os argumentos, que são os dois ângulos, certo? Na divisão, vocês dividem os módulos, que são os números de fora, e diminuem os argumentos, diminuem os ângulos. Ok, pessoal? E, né, a terceira e última operação com números complexos, que é a potenciação, tá? A potenciação, ele usa lá uma chamada fórmula de Mover. Não sei se é assim que se pronuncia, mas se vocês procurarem lá na apostila, vocês vão ver esse termozinho, tá? Então, como que se usa nessa formulazinha de Mover? Então, o expoente, ele vai multiplicar os argumentos na potenciação. Então, né, dado lá um número complexo Z qualquer, né, em que eu tenho Rho, que multiplica o cosseno de θ, mais I vezes o seno de θ, o que nós temos nessa potenciação? Como que eu resolvo? Vamos supor lá um Z elevado a um expoente N qualquer, tá? O módulo vai ser elevado a esse expoente, tá? A esse expoente N, e os argumentos vão ser multiplicados por esse expoente aqui. Então, vai ficar
o ρ elevado a n vezes o cosseno de n vezes o argumento mais i vezes o seno de n vezes o argumento. Então, o expoente, ele multiplica os nossos ângulos, os nossos argumentos, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Um z igual a 1 vezes cosseno de 60 mais i vezes o seno de 60. Ó, aqui eu estou usando grau, lembrando que poderia usar radiano também, π sobre 3, tá? E eu quero fazer um z elevado à oitava. Quanto que vai ficar esse número aqui elevado à oitava potência? Então, segue a formulazinha. Vai pegar o argumento e elevar o expoente, nosso expoente é 8, então 1 elevado à oitava vezes cosseno, tá? De 8 vezes 60, 8 vezes 60, certo? Mais i vezes seno de 8 vezes 60. Então, ó, o expoente que multiplica, tá? Então, eu vou ficar com z elevado à oitava igual 1 elevado a 8, 1, que multiplica cosseno de 8 vezes 60, 8 vezes 6, 48, com mais um zero fica 480, né? 8 vezes 480 graus, mais i vezes o seno de 480 graus, tá? Então, aqui nós temos a potenciação. Verifiquem que aqui ficou 480, ele não está na primeira volta. Geralmente, nós deixamos ele na primeira volta. Então, acha quem é aqui, né, a nossa primeira volta lá, o arco côngruo de 480. Lembram como que faz isso? Pega 480, que é o ângulo, e divide por 360. O resto é a primeira determinação. Então, daria multiplicar por 1, né? 1 vezes 360, 360, para chegar em 480, sobra resto 120. Então, 120 é a primeira determinação. Então, ao invés da gente deixar 480 aqui, nós trocamos por 420. Então, vai ficar um z à oitava igual a 1 vezes o cosseno de 120 graus, somado com i vezes o seno de 120 graus. Certo, pessoal? Então, aqui é a potenciação. Então, na potenciação, eleva o módulo ao expoente e o expoente multiplica os ângulos, multiplica os argumentos. Ok, pessoal? Então, super simples e super fácil as operações com números complexos na forma trigonométrica. Ok? Então, vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem sobre esse assunto e até a nossa próxima aula.